Então, você vê essa situação, isso se chama Operação Paperclip, que é a assimilação de aproximadamente qualquer número entre 6 mil e 30 mil nazistas pelos Estados Unidos e pela Europa. Né? Inclusive, esvaziaram as cadeias dos generais alemães presos para a fundação da OTAN em 1949. Israel é fundada um ano e no ano seguinte aparece a OTAN, que coincidência. E de lá para cá nós nunca mais tivemos paz. De lá para cá nós nunca mais tivemos paz. Perdemos a Segunda Guerra Mundial, mas ganhamos tudo. E isso daqui é o outro assunto, finalizando essa live de hoje, tá? Que é exatamente o que eu e o Wellington, contra tudo e contra todos, falamos que Israel é uma base militar dos Estados Unidos, com a proteção do escudo humano de judeus pobres, aonde eu vou caçar um comentário aqui que eu tinha, pera aqui, eu vi um comentário aqui interessantíssimo. Espera aí. Na bio digital, eu sou marroquino, tem boa parte do povo de Israel que são marroquinos. Eles viajaram para Israel seguindo a propaganda sionista da época de 50 e 60. Se arrependem de ir para lá. Pode falar, ué. Está sem som. Está sem som. Não, você está sem som, pode abrir o som. Pode falar. Não, não pedi para falar, não. Você que está querendo que eu fale. Então tudo bem. Tá? Então, na bio digital está aqui. Está aqui. Ele faz parte desse exército de escudo humano, ou os amigos dele fazem parte do escudo humano que foi cooptado para ir para Israel, para fazer parte dessa pantomima. Quem escuta Golda Meir falando, parece que o povo israelense, o povo judeu, é um povo beligerante pela história. É um povo ligado à guerra, nunca foi. É um povo ligado à arte, ligado ao comércio. Né? São conhecidos, eles e sírio-libaneses, todos aqueles, são muito ligados ao comércio, são mascates. O Brasil deve muito a eles. O Brasil, na sua expansão para o interior, deve muito a eles. Eles são praticamente os novos bandeirantes. Muita gente ficou rica, muito sírio-libanês, muito judeu ficou rico no Brasil, comercializando mascates, caixeiro viajante, o cara que levava para o interior o que aparecia de novo na capital. Fizeram fortuna, mas trabalhavam muito, trabalhavam de sol a sol. Não tinham hora, não tinham lugar, não tinham... Os mais espertinhos tinham 4 famílias, 5, mas isso aí é lazer. Tá? Então, tem um seu quequé, né, do caixeiro, Memória de um Caixeiro Viajante, tem mais ou menos a ver com isso. Então é o seguinte, as pessoas de uma hora para outra colocaram o Ministério da Verdade, de 1984, de George Orwell, colocou na cabeça de vocês uma pós-verdade, que o povo de Israel é um povo bravo, guerreiro, está sanguinário, não tem nada disso. Quem está lá são sionistas covardes, matando crianças, mulheres, desarmadas, porque o Hamas mesmo eles estão tomando pau, como estão tomando Houthis, como tomaram um cala-boca do Irã, e simplesmente a única resposta que houve foi na mídia vendida. Mas, Wellington, sem mais delongas, Israel é a base militar dos Estados Unidos com a proteção do escudo humano de judeus pobres e incautos. Bora com você. Isso, Rubem. Israel é uma enganação. Os sionistas que ajudaram a matar os judeus através de suas empresas e ganharam muito dinheiro com elas, patrocinando Hitler, eles fingiram ser vítimas do próprio holocausto que ajudaram a Hitler praticar. E como você falou e foi muito feliz, Hitler morreu, mas o nazismo ficou vivo. E o nazismo ficou vivo através do sionismo. E os sionistas criaram o Estado de Israel, uma base militar norte-americana, criada pelos ingleses e norte-americanos, com o objetivo de produzir instabilidade na região mais rica do planeta, em petróleo e gás, para que aquela região jamais atingisse a prosperidade. E os judeus
que vinham de um sofrimento absurdo dos abusos praticados ali pelo SS na Segunda Guerra Mundial, no lugar de ficarem na Alemanha, que foi quem perdeu a guerra e produziu toda aquela catástrofe, foram jogados naquele pedaço de areia e tentaram resgatar uma história que nem eles mesmos acreditam, que é a história do cristianismo e outras histórias, né, que são anteriores ao cristianismo, o que eles chamam de judaico-cristã. E os judeus que estão lá, muitos, atenção, deram golpes em outros países e foram para lá para que não fossem presos nesses países onde deram golpes e ficaram em Israel praticamente como uma espécie de Guantánamo. Só que um Guantánamo de luxo para eles, com vida normal, trabalho e etc. Outros sabiam que esses prêmios Oscar, prêmio não sei o que lá de jornalismo, prêmio de não sei das... Tudo criado por sionista estava indo só para judeu. Uma maneira de consolidar a imagem do povo superior, do povo escolhido, da terra escolhida. Eles sabiam que estavam sendo usados na construção disso, mas estavam, né, usufruto, todo mundo querendo sua boquinha, esquecendo que era a raposa sionista que estava ali cuidando do rebanho. E aí, como eles perceberam que poderiam controlar bancos, comunicação, arte, tudo que é artista que faz sucesso aí, ator e etc., praticamente todos são judeus. E os judeus sabiam que estavam sendo usados pelos sionistas. Muitos sabiam, né? Outros foram enganados. E agora eles estão voltando a ser vítimas de perseguições nos Estados Unidos e em outros países, inclusive aqui na Europa. Basta hoje e ontem muitos protestos aqui na Europa, em diferentes lugares, e fortes. E ninguém vai procurar sionista, porque eles não estão à vista. Ninguém sabe quem eles são. Eles estão escondidos nas grandes marcas, são os donos das grandes cadeias de comunicação, são os donos das grandes empresas de armas e outras e outras e outras. E como isso ganhou proporção mundial, eles já estavam fazendo isso, e eu resgato um pouco do que eu já falei, uma segunda classe. Essa segunda classe é através das igrejas, é formada através das igrejas neopentecostais. Né? Por isso que os pilantras que prometem milagres ganham dinheiro também com excursão, ou então vendem pedras, areia, que eles dizem que são de Israel. E eles estão ocupando as polícias, formando exércitos, não só dentro do Brasil, como em outros países. Em alguns países já foram expulsos, como Angola, por exemplo. Certo? Mas no Brasil não, ocupou a política, ocupou a comunicação, ocupou tudo, e é um exército de segunda categoria que trabalha para o sionismo. Então, Israel é uma base militar norte-americana e inglesa também, que é habitada por fanáticos religiosos usados como escudo humano de proteção e que são todos os dias, numa lavagem cerebral interminável, convencidos de que fazem parte de um povo escolhido. E isso vai terminar muito mal. O grande problema é que eles podem mudar para a Argentina, ou eles podem mudar para a Ucrânia, e também para Ruanda. São os 3 pontos, são os 3 destinos prováveis que eles estão construindo para uma nova instalação e uma nova produção de instabilidade e caos. É muito delicado tudo isso que está acontecendo,
é preciso que parem Benjamin Netanyahu, é preciso que tenhamos a compreensão de que o povo da Palestina não é o Hamas e o Hamas não é o povo da Palestina. Matar uma criança, uma mulher, um idoso, dizendo que é todo mundo ali terrorista, isso é de uma canalice que não pode ser perdoada. Se você concorda com a 1% que seja com isso, você também é culpado por esse genocídio. O meu nome, o nome de Rubem e de alguns amigos e colegas, os nossos nomes não estarão atrelados a esta vergonha que está sendo escrita em tempo real e que precisamos parar. Faça a sua parte, denuncie, reprove, condene, para que essa vergonha seja exposta. É um bom passo que você pode dar. É isso aí, Rubão.